Oi, oi, galera, tudo bem com vocês? Nós vamos estar falando agora um pouquinho a respeito de fenômenos naturais e tectonismo. Bom, e o que vem a ser fenômeno natural? Bom, os fenômenos naturais são eventos que não são criados pelo homem, como o nascer do sol, pôr do sol, nevoeiros, chuvas, assim como alguns desastres, como terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, etc. Bom, a Terra, o planeta Terra, ele é um planeta terroso, telúrico, ou seja, um planeta de terra mesmo. A parte interna do planeta, ela é muito quente. Pode ter a temperatura atingindo até 6.000 graus Celsius. A camada superior da Terra é a crosta terrestre ou litosfera. Ela é a camada mais fina e ela é formada por rochas em estado sólido. Mas ela não é contínua na Terra inteira. Ela é, digamos que, quebrada em vários pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça. E esses pedaços são conhecidos como placas tectônicas. Essas placas tectônicas não ficam paradas. Como elas ficam sobre o magma, que é a camada abaixo da crosta terrestre, e o magma ele é líquido, ele é pastoso, então essas placas elas permanecem em movimento o tempo todo. Essa movimentação das placas é responsável pelos abalos sísmicos, que são os terremotos, e também pelas erupções dos vulcões. De acordo com os movimentos das placas tectônicas, os efeitos podem ser diferentes. Quando as placas estão se afastando uma da outra, como é no caso dessa primeira imagem aqui, é chamado de zona de divergência. Nessas zonas de divergência, pode gerar vulcões ou, quando ocorrer no meio do oceano, pode gerar algumas ilhas. Quando as placas se aproximam, é chamado de zona de convergência. Essas zonas de convergência podem ser de subdução, onde uma vai entrar debaixo da outra, como vocês veem nessa imagem aqui, ou de obducção, onde uma vai passar do lado da outra e elas se esbarrando ali. E isso pode gerar algumas falhas geográficas. Os locais onde há encontros de placas tectônicas normalmente são pontos de tensão na crosta terrestre, onde podem surgir montanhas como a Cordilheira dos Andes. Nós vamos ver agora na próxima imagem. A Cordilheira dos Andes, ela é o encontro das placas de Cusco e Sul-Americana, e foi o palco do maior terremoto da história moderna. Esse terremoto ocorreu na cidade de Valdívia, no Chile, e afetou boa parte do país, sendo conhecido como o Grande Sismo do Chile. Na época, o terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. Aqui nós temos uma imagem da cordilheira, um vídeo de um pedaço da cordilheira. E aqui no cantinho eu coloquei uma imagem de satélite, A cordilheira é enorme e ela mostra bem o encontro, das placas de Cusco e a placa sul-americana. Bom, os principais registros de vulcões, terremotos, maremotos e tsunamis são nas áreas onde tem o encontro de placas tectônicas, onde elas se encostam. E existem várias placas tectônicas. As principais são a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a de Nazca, a do Caribe, a placa de Cocos, a sul-americana, a africana, a Antártida, a euroasiática e a arábica, como vocês podem ver bem aí na imagem. Essa setinha aqui está mostrando onde nós nos encontramos, Nós estamos bem no meio da placa sul-americana. Bom, como nós vimos, o Brasil ele se encontra no centro da placa sul-americana. Portanto, no Brasil não há vulcões ativos, porque o relevo brasileiro ele se formou em períodos geológicos antigos, há milhões de anos. Sendo assim, os vulcões que aqui existiram nesse período já estão extintos, não são mais ativos e não causam nenhum transtorno, como em outras áreas do mundo. Os vulcões extintos aqui do Brasil hoje em dia são pontos turísticos marcados pela beleza. Bom, ocorreram no Brasil formações geológicos vulcânicos na era Mesozoica, localizados onde hoje estão os estados da região Sudeste e Sul.
O derramamento vulcânico ali originou terras muito férteis, como é o caso da Terra Roxa, de origem basáltica. Já na Era Cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. Também ocorreram na região amazônica derramamentos basálticos de origem vulcânica no passado geológico brasileiro. E aqui na imagem eu coloquei uma foto, né, da ilha de Fernando de Noronha. Bom, mais uma vez, como eu já havia dito, né, o Brasil se encontra no centro da placa sul-americana, o que nos dá certo privilégio, né? Nós estamos em uma área estável. Então, seria praticamente impossível de ter um tsunami aqui no Brasil. Porém, a única possibilidade desse tsunami acontecer aqui no Brasil é uma suposta erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias. De acordo com essa hipótese, a erupção teria que ser tão forte a ponto de danificar grave e abruptamente a ilha em que ele se encontra e lançar mais de 500 toneladas de terra no Oceano Atlântico, provocando fortes ondas que em outros lugares atingiriam o Brasil e provavelmente estaria atingindo principalmente o norte e o nordeste do país, principalmente o Amapá e o Pará. Né? Mas, novamente, isso é uma hipótese, é uma suposição, e o impacto dependeria da força, né? Da quantidade e da intensidade dos efeitos gerados pela suposta erupção, que torna essa hipótese ainda menos precisa. A possibilidade, mesmo que exista, ela é praticamente nula, ou seja, ela é praticamente impossível, não deve ser motivo de preocupação. Mais uma vez, graças a Deus, estamos no centro da placa sul-americana, como podemos ver nessa imagem, e por ela ter 200 quilômetros de espessura, os sismos aqui no Brasil raramente possuem magnitude de intensidade elevada. Porém, existem sim terremotos aqui no Brasil, mas eles não são causados pela questão do encontro das placas, e sim por desgastes na placa tectônica mesmo, o que promove possíveis falhas geológicas. Essas falhas, elas são causadoras de abalos, né, de terremotos, que estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles até são considerados imperceptíveis. Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, no século XX, foram registradas mais de 100 terremotos no país, com magnitudes que chegaram até 6,6 graus na escala Richter. Porém, a maior parte deles não ultrapassou 4 graus. Em 1955, lá no Mato Grosso, foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter. E nesse mesmo ano, o Espírito Santo também foi atingido por um abalo de 6,3 graus e no Ceará também foi registrado um terremoto de 5,2 graus na escala Richter. No estado do Amazonas, em 83, sofreu um terremoto de 5,5 graus, mas pelo fato desses terremotos terem atingido áreas com pouca concentração populacional, não teve danos materiais e nem vítimas. Já no Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, onde é habitado por 31.518 pessoas, foi atingido por uma série de terremotos na década de 80. O mais grave deles ocorreu em 86, quando a cidade tremeu com um abalo de 5,1 graus na escala Richter, onde aí sim houve uma destruição de 4.000 imóveis. Por fim, é chegada a hora da atividade. Elas foram encaminhadas para vocês, eu espero que vocês façam com atenção, com carinho, para que vocês possam fixar o conteúdo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e não se esqueçam de me encaminhar as fotos para que eu possa fazer o registro, tá bom? Um beijo e boa atividade!